Hello everyone! Hoje o vídeo vai ser sobre o assunto que algumas pessoas já me pediram para tratar, como vocês podem ver no título, é sobre o processo seletivo do mestrado. Para quem não sabe, não sei se tem alguém que não saiba, porque, enfim, né, não são tantas pessoas que me assistem assim, a maioria das pessoas que me assistem são pessoas conhecidas, mas caso haja alguém que não saiba, eu faço mestrado na USP. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre como foi o processo seletivo do mestrado na USP e tentar sanar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, para fazer o mestrado, para fazer o processo seletivo, a gente tem que fazer muita pesquisa mesmo. Então, caso o mestrado lhe interesse, você vai fazer a pesquisa segundo a sua área de estudos, certo? A minha área de estudos é tradução. Eu faço mestrado em estudos da tradução. E é uma área ainda muito restrita aqui no Brasil e lá fora também. Pelas pesquisas que eu fiz, não são muitas universidades que oferecem a graduação ou a pós-graduação em estudos da tradução. E aqui no Brasil não é diferente, então a gente tem uma certa limitação quanto a instituições de ensino superior que oferecem esse tipo de mestrado. Aqui no Brasil tem na Universidade Federal de Santa Catarina, tem na UNB, tem na UFC, que é do Ceará, tem na USP, e até onde eu sei é só. Assim, eu estou me referindo à pós-graduação. Acho que tem na Unesp também. Estou me referindo à pós-graduação, ok? Cursos de graduação tem em outras universidades também, privadas e públicas. Mas cursos de pós-graduação, pela pesquisa que eu fiz, foram só essas. Antes de tudo, se você ainda está na graduação e lhe interessa fazer uma pós-graduação, um mestrado ou uma especialização, você deve começar a pensar nisso com antecedência, tá? Não deixe para pensar no último ano, como eu, porque fica tudo mais corrido e existem muitas formas de você se preparar para o processo seletivo com antecedência. Se você deixar tudo para a última hora, vai ser muito corrido, vai ser muito estressante. Eu digo por experiência própria. Então, informe-se o máximo que você puder sobre o seu curso, sobre as instituições que oferecem o mestrado que você está procurando, o porquê que você quer fazer o mestrado. Não quero entrar no mercado de trabalho agora, vou continuar estudando. Eu quero seguir no meio acadêmico, eu quero ser professor, então eu vou fazer o mestrado para continuar no meio acadêmico e depois engatar no doutorado. Eu quero ser pesquisador, então você pode fazer o mestrado e desenvolver várias pesquisas, doutorado, publicar muitos artigos, enfim, inovar na sua área, alguma coisa do tipo. Então, primeiro de tudo, você precisa saber a sua motivação, por que você quer fazer mestrado. Aqui no mestrado tem muitas pessoas mesmo, que são bem mais velhas do que eu e não fizeram mestrado logo que saíram da graduação. Eu ingressei logo no mestrado, então são realidades bastante diferentes, são pessoas que já têm experiência no mercado de trabalho, eu não, ou não tanto, e decidiram fazer o mestrado posteriormente, não seguiram uma sequência bem imediata de graduação e mestrado, não. Tipo, graduaram, começaram a trabalhar e posteriormente viram a necessidade de fazer o mestrado ou um doutorado. Então você pode fazer isso também se você já tiver graduado há muito tempo e quiser continuar estudando ou desenvolver uma pesquisa, qualquer coisa do tipo, você também pode fazer isso. Então esse é o primeiro ponto, saber a sua motivação, o que te leva a querer fazer um mestrado, pesquisar as instituições que oferecem o tipo de mestrado que você está procurando e estudar essas instituições, como faz para entrar e tudo. O segundo ponto é em relação ao seu projeto de pesquisa. Você já tem uma motivação, alguma dessas que eu citei anteriormente. Então você tem que saber que para você entrar no mestrado, você vai ter que entrar com um projeto de pesquisa. O seu mestrado vai ser voltado para a sua pesquisa específica, não vai ser nada generalizado. Então você tem que saber o que você quer pesquisar, o que despertou sua curiosidade. Na graduação eu estudei determinada literatura, eu estudei determinado método de trabalho, eu estudei alguma coisa que possa ter despertado a minha curiosidade, que ainda não tem uma resposta muito específica e eu quero estudar essa coisa, eu quero desenvolver uma pesquisa sobre essa coisa, de repente alargar as pesquisas, os estudos que já existem sobre determinado assunto, ou sei lá, alguma coisa que realmente desperte a sua curiosidade, que você acha que seja necessário pesquisar. Então, você já tem uma motivação e você já tem o seu objeto de estudo, você já tem o que você vai querer pesquisar durante o seu mestrado, você precisa disso. Depois que você já tem uma motivação, depois que você já tem
um projeto de pesquisa, depois que você já fez todas as pesquisas sobre instituição, sobre curso, sobre programas de pós-graduação, você vai pegar a instituição que melhor lhe agrada, que oferece o curso que você quer, ou as instituições, pode ser mais de uma. Você vai ler o edital assim que sair o edital para o processo seletivo do mestrado. Gente, leiam o edital. Eu não perdi as contas de quantas vezes eu li o edital. Eu li muito o edital. Quando eu descobri o processo seletivo da USP, já foi realmente muito em cima. Foi praticamente na semana de inscrição. E eu tive que correr com o documento, tive que correr com tudo para providenciar todas as coisas e me inscrever. Então por isso que eu tô falando. Vejam a instituição, escolham a instituição, fucem todo o site da instituição, procurem tudo, quais são as datas que eles normalmente liberam os editais de processo seletivo e se prepare para o processo seletivo, para providenciar toda a documentação que eles pedem e tudo que for necessário. Leia o edital muitas vezes para ter certeza de que o que você tá fazendo tá bem certinho, que não vai ter chance de erro, assim as suas chances de aprovação vão ser bem maiores. Infelizmente, o processo seletivo para pós-graduação aqui no Brasil não é uma coisa bem unificada, não é uma coisa bastante homogênea. Então, cada instituição tem a sua forma de fazer o processo seletivo. Eu participei de 2 processos seletivos, da USP e da Unesp. Apesar de serem 2 instituições públicas daqui de São Paulo, são 2 instituições que têm processos seletivos completamente diferentes, seguem uma ordem completamente diferente. Então, leia o edital para saber exatamente quais são os passos, quais são os documentos, o que você vai precisar enviar, se você se aplica aquele edital, se aquele curso realmente é para você, porque alguns editais são bastante específicos e infelizmente eles excluem algumas pessoas por não ter algum tipo de graduação adequada. Normalmente a sua graduação não importa para fazer o mestrado, mas se você vai fazer um mestrado profissional, existe o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Se você vai fazer o mestrado profissional, a sua graduação importa sim. Então isso vai dizer lá no edital que você precisa ter tal graduação, que você precisa ter tal experiência. Enfim, todos os pré-requisitos para se inscrever vão estar lá no edital e isso é muito importante. Então, depois que você lê o edital e você fez a sua inscrição no processo seletivo, a universidade vai decidir se a sua inscrição foi deferida ou indeferida. O que significa isso? Se ela for deferida, você está devidamente inscrito e você vai participar do processo seletivo. Se ela foi indeferida, infelizmente existiu algum tipo de erro na sua documentação e você não está devidamente inscrito, logo você não poderá participar do processo seletivo, ok? E aí você vai começar o processo seletivo. O processo seletivo tem várias etapas, então você tem que se preparar para cada uma delas. Eu vou falar agora especificamente do processo seletivo da USP, ok? Que, como eu falei, é diferente das demais universidades. E não só do processo seletivo da USP, mas do processo seletivo para o mestrado em estudos da tradução, que também difere bastante de outros programas e outras áreas de estudos que existem na USP, ok? No meu processo seletivo, a ordem foi a seguinte. Primeiro, a gente tinha que fazer a prova de proficiência. Isso é uma coisa exigida em todos os cursos de pós-graduação. Você precisa ter uma segunda língua e você vai fazer uma prova de proficiência nessa segunda língua, certo? Então pode ser inglês, espanhol, francês, o que seja, italiano, mas você vai precisar fazer essa prova de proficiência. Em seguida, a segunda etapa era a prova de conhecimentos específicos, de conteúdo específico. Então, eles dão uma bibliografia no edital, eles publicam essa bibliografia, o que vai cair na prova, e você tem que correr atrás dos textos, estudar, né, o que eles deram lá na bibliografia e fazer a prova de conteúdo específico. No processo seletivo da USP, no programa de estudos da tradução, a gente não podia fazer a prova de conteúdo específico se não tivesse passado na prova de proficiência. Então a primeira etapa era a prova de proficiência. Se você não passasse na prova de proficiência, você estava automaticamente desclassificado, você não daria prosseguimento ao processo seletivo. Mas quem passasse ia para a segunda etapa, que era a prova de conteúdo específico, baseada na bibliografia que eles deram no edital. As pessoas que são aprovadas na prova de conteúdo específico passam para a terceira etapa, que é a etapa da avaliação do projeto de pesquisa. Então eles vão avaliar o seu projeto de pesquisa, eles vão avaliar se o seu projeto faz sentido e se ele é execuível.
Eu acho que é essa a palavra. Seria doable. Se dá pra fazer esse projeto dentro do período de tempo que você tem pra realizar o mestrado, que é 2 anos, no caso da USP. Analisaram seu projeto. Seu projeto normalmente recebe uma nota. Eles exigem uma nota mínima, né? Eles exigem Eles avaliam se o seu projeto é exequível. Se ele for exequível, você passa para a próxima etapa, que é a entrevista. Então, na entrevista ou arguição do projeto, arguição oral do projeto, eles vão te fazer várias perguntas em relação ao teu projeto, em relação à tua vida pessoal, porque eles querem ter certeza de que você é um candidato que tem tudo para começar o mestrado e terminar no tempo certo, sem precisar se estender. Então, que tipo de perguntas pessoais? Se você tem filhos, se você é casada, como você vai se manter durante o mestrado, se você vai precisar de bolsa ou não. E em relação ao seu projeto, qualquer falha que possa ter no seu projeto, eles vão te indagar e eles vão perguntar como você pretende resolver isso. Às vezes eles perguntam coisas que nem eles mesmos têm as respostas, porque você imagina que a banca da entrevista é uma banca que tem a noção realmente do que o seu projeto trata, mas às vezes é uma banca que não sabe, não entende nada do seu projeto e faz umas perguntas aleatórias só para testar como você vai responder essas perguntas. E aí depois da entrevista vem o resultado, ok? Então foi essa a ordem do processo seletivo para o programa de estudos da tradução da USP, ok? Essa foi a sequência. Prova de proficiência, prova de conteúdo, avaliação do projeto e entrevista. E depois eles dão o resultado. Então agora eu vou falar um pouco sobre como foi o meu processo seletivo, certo? O edital saiu em junho ou julho de 2015, certo? Não tinha plano de vir para São Paulo, mas eu pesquisei em cima da hora, eu estava entrando no último semestre da faculdade e eu descobri o programa daqui da USP. E quando eu descobri, como eu falei pra vocês, já estava era a semana anterior à semana de inscrições. Na USP, para esse programa, foi só uma semana de inscrição. E depois eu posso gravar um vídeo sobre o processo seletivo da Unesp para vocês verem a diferença. Mas foi só uma semana de inscrição, foi do dia 3 ao dia 7 de agosto. E eu não tinha, por exemplo, RG, porque, enfim, eu fui assaltada e eu não tinha RG, então eu tive que correr atrás para tirar RG e correr atrás de todos os documentos, histórico escolar e tudo, para poder enviar todos os documentos para eles. Nesse processo seletivo, gente, estou sendo muito específica porque os processos seletivos variam muito, não só de instituição para instituição, mas de departamento para departamento. Então, o meu departamento é o departamento de letras modernas, e foi assim que funcionou para esse departamento, tá? Eles aceitaram toda a documentação virtualmente. Então eu só escaneei tudo e no processo de inscrição você envia todos os documentos no site mesmo. Quando você está fazendo essa inscrição, você anexa em cada parte da inscrição o documento que eles pedem, ok? Então isso foi muito bom porque eu não precisei gastar dinheiro com correio, tá? Não precisei enviar material, papel, não precisei enviar papel, foi tudo virtual. Me inscrevi e precisava fazer a prova de proficiência. O programa de pós-graduação em estudos da tradução, eles chamam de Tradusp, ok? Então, o Tradusp aceitava o certificado de proficiência do TOEFL para te eximir de fazer a prova de proficiência da universidade. Então, a maioria das universidades trabalham assim. Eles aceitam certificados de proficiência na língua que você vai fazer e se você não tiver nenhum certificado, você faz a prova da universidade. Eu tinha o certificado do IELTS, eu não tinha o TOEFL, então eu tinha duas opções, ou fazer o TOEFL lá em Belém, ou vir para São Paulo fazer a prova de proficiência da universidade. Eu resolvi fazer o TOEFL em Belém, porque além de eu não precisar viajar do meio do semestre para fazer a prova de proficiência, o TOEFL me serviria para outras situações também que eu pudesse precisar futuramente. Então eu fiz o TOEFL lá em Belém e enviei o resultado da minha prova para eles, virtualmente também. Eles aceitaram com e-mail, eu só anexei e enviei o resultado para eles. Eles exigem uma pontuação mínima no TOEFL para a gente ser aceito. Passei da parte da prova de proficiência, prova de conteúdo específico. Eles deram vários textos pra gente ler, a maioria em inglês. Eu acho que só tinham 2 textos que eram em português, que foram de escritores brasileiros mesmo. O resto foi todo em inglês, toda a parte da prova de conteúdo foi em inglês. Eles disponibilizaram todos os textos
na reprografia da USP, mas infelizmente eu não tinha como vir a São Paulo para pegar todos os textos, então eu tive que procurar na internet mesmo, e infelizmente alguns textos eu não pude achar, acho que eu não achei 2 textos. O resto, graças a Deus, eu achei. Então, estudei para a prova, fiz a prova foi dia 5 de outubro. Só que teve um detalhe muito importante, muito especial, eu sou muito grata, principalmente a Deus, mas segundamente ao programa de estudos da tradução, porque eles permitem que as pessoas que não residem em São Paulo possam fazer a prova no seu local de residência. Então eu fiz a prova de conhecimento específico lá em Belém, sim, acreditem nisso. Como funciona? Eu podia escolher algum professor meu e passar o contato desse meu professor, no caso um e-mail institucional, para garantir que esse professor é realmente professor da instituição. E aí eu passo o e-mail para o coordenador do programa aqui em São Paulo e o coordenador envia a prova por e-mail para o professor me passou a prova lá em Belém. Em seguida, quando eu terminei a prova, ele escaneou a prova e enviou via e-mail para o programa de pós-graduação aqui. Não precisei vir a São Paulo, isso foi maravilhoso, muito bom mesmo. E aí fui aprovada na prova de conteúdo, foi uma vitória muito grande, e enviei meu projeto. Isso também é um ponto muito positivo da USP, eles só aceitam o seu projeto se você passar na prova de conteúdo. Eles não pegam o seu projeto antes, na Unesp eles pegam o projeto antes, desde a inscrição, eles exigem na inscrição o seu projeto. Na USP não precisa do projeto para fazer a inscrição. Então eu só realmente enviei o meu projeto de pesquisa depois de eu ter passado na prova de conteúdo. Passei na prova de conteúdo, enviei o projeto de pesquisa, eles analisaram e em seguida foi a entrevista. Minha entrevista foi dia 3 de novembro, alguma coisa assim. Fiz a entrevista por Skype, também não precisei vir aqui e isso foi muito bom, gente. Em nenhuma etapa do processo seletivo eu precisei vir para São Paulo, foi tudo virtual e isso foi uma maravilha para mim, porque eu estava no último semestre da faculdade e eu estava, enfim, escrevendo TCC e trabalho para entregar, muitas coisas. Ia ser muito complicado para eu vir para São Paulo em todas essas ocasiões que eu precisasse estar aqui para fazer alguma coisa. Então eu fiz a minha entrevista via Skype e eu considero que a minha entrevista tenha sido boa. Eu não fiquei... Assim, eu consegui responder, eu acho, todas as perguntas deles. E eles perguntaram, como eu falei, todas essas coisas de vida pessoal. Se eu tinha filhos, como eu ia me manter aqui em São Paulo se eu realmente passasse, se eu estava dependendo de bolsa para estudar. Eles indagaram algumas coisas sobre o meu projeto, eles perguntaram sobre a minha graduação, a faculdade por onde eu estava me formando, era lá e tudo, porque enfim, é uma faculdade particular muito pouco conhecida, então eles me questionaram sobre isso também. Semana seguinte, dia 10 de novembro, saiu o resultado. Então, com o resultado em mãos, já me preparei para vir para São Paulo. Então, esse foi o processo seletivo da USP. E, como eu falei para vocês, foi muito bom, porque eu não precisei vir em nenhum momento para cá. Mas não foi fácil também, foi bem corrido. Enfim, eu vi tudo em cima da hora e eu recomendo que vocês não façam isso. Vejam tudo com antecedência, ok? E eu espero que isso de alguma forma tenha contribuído para quem quer fazer mestrado ou doutorado, ou sei lá. E se vocês quiserem eu posso fazer mais vídeos nesse sentido. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Era isso que eu tinha para falar para vocês, esse era o vídeo de hoje. Um beijo, tchau!